Boa noite, meus amados irmãos e irmãs que estão aqui conosco, Lucas, Fábio, Diácono Breno, e também a todos os irmãos e irmãs que nos acompanham através das redes sociais, mesmo aqueles que, sem poder acompanhar ao vivo, depois têm a oportunidade de ver vídeos. Que a graça do Senhor esteja cobrindo as nossas vidas. Precisamos muito dela, dependemos exclusivamente dela. Nós estamos iniciando esse culto, transmitindo um período de louvor, um período de exposição da Palavra de Deus, no intuito de que Deus use esses momentos que vão viajando aí pelas ondas da internet, que Ele use de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu poder, de acordo com a sua graça, sobre todos aqueles que vierem a tomar contato com esse material. Nós vamos dar início com uma oração, depois louvaremos ao Senhor com algumas músicas, depois ouviremos a sua voz na pregação. Baixe sua cabeça onde quer que você esteja, vamos orar e falar com Deus. Pai Santo e querido, em nome de Cristo Jesus, nós queremos te agradecer, ó Deus, porque em todas as coisas o Senhor tem sido fiel a nós, ao teu povo, às tuas promessas, à tua palavra. Queremos te agradecer, ó Deus, porque temos em ti a rocha em que podemos confiar, temos em ti, ó Deus, a certeza, Senhor, de que por mais que possamos passar por tempos difíceis como esses, nós não passaremos sozinhos, não passaremos abandonados, nem confiados na nossa própria força ou sabedoria, Pai, mas pelo contrário, nesses tempos de aflição somos mais claramente lembrados de que o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa sabedoria, o Senhor é aquele que nos sustenta dia a dia, Senhor. Obrigado pela tua presença em nossas vidas, em nossa comunidade, em nossas famílias. Obrigado, Senhor, pelas tuas promessas de vida. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Oramos agradecidos também, ó Deus, por podermos nos reunir neste lugar, ó Deus, ainda que com saudade dos nossos demais irmãos, mas te agradecemos, ó Deus, porque podemos estar aqui e, mais do que isso, ainda podemos ter a expectativa, a esperança de que, a partir daqui, muitos outros possam ser também edificados pelo teu Santo Espírito, ó Deus. Então te pedimos que o Senhor use poderosamente esses momentos, essa transmissão, ó Deus, para que o teu nome seja glorificado e o teu povo seja edificado. Oramos agradecidos em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós entoaremos primeiro o hino sobre o Salmo 1, Salmo número 1, e depois nós entoaremos o hino Ele Vem, o cântico Ele Vem para te salvar. Antes em seu prazer,
Ele vem para te salvar. Para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor, quando clama teu nome, e Ele então virá. Pra te salvar, Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Diga para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor, quando clama teu nome, e Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. E Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele é o teu refúgio em meio às lutas, o refúgio na tempestade, uma torre em meio à brisa, fortaleza em meio à batalha, e Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. E Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Oremos. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor nos salvou por meio de Cristo e somos gratos a Ti por isso, Pai. Obrigado, Deus, pelo Teu amor e pela Tua misericórdia com as nossas vidas, Pai.
perdoe os nossos pecados e abençoe, Deus, a nossa vida com a Tua misericórdia, fazendo com que o Teu Santo Espírito nos ensine mais a Tua palavra e nos ajude a entender mais do Senhor. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus por podermos louvar a Ele, louvar ao Seu Filho. Graças a Deus porque Ele de fato vem para nos salvar. Meus irmãos, a palavra gênio vem do folclore árabe, folclore bem antigo, pré-muçulmano ainda. Os gênios são espíritos com poderes sobrenaturais. Eles são feitos de vapor, então podem adquirir qualquer formato e tamanho. Vivem escondidos em garrafas vazias, em troncos de árvores ocas, em casas abandonadas ou mesmo embaixo de pedras. Eles são poderosos, mas têm necessidades físicas parecidas com as dos homens. Podem inclusive ser enganados, escravizados e até mesmo podem ser mortos. Eles são maus ou bons dependendo de quem é o seu mestre no momento e daquilo que lhes é ordenado fazer. Quando realizam algum desejo, não é por bondade deles, mas para comprar a sua liberdade de quem é o seu Senhor. Muitas vezes se divertem castigando os seres humanos pelos seus defeitos, por exemplo, pela sua cobiça. Os seres humanos pedem alguma coisa e eles dão aquele pedido, mas de alguma maneira de forma tal a se tornar uma grande dor de cabeça para os seus mestres. E por outro lado, eles também são enganados pelos seus mestres, pelos seus proprietários momentâneos, que muitas vezes conseguem deles mais pedidos do que o que estava pré-acordado, ou até mesmo conseguem que eles façam coisas que lhes era repulsivo ou proibido. Você provavelmente conhece esses seres fantásticos através de Hollywood, onde apareceram pela primeira vez no filme O Ladrão de Bagdá, lá de 1940, mas eu imagino que talvez você não tenha assistido esse filme naquela época, mas recentemente a Disney fez muito dinheiro com um filme, agora no ano passado, sobre Aladim e o Gênio da Lâmpada, que já era um remake, uma reedição de um desenho animado da própria Disney com a mesma temática, os mesmos personagens, de coisa de uns 30 anos atrás. Agora, esquecendo por um momento que tudo isso não passa de conto de fadas, você já parou para imaginar o que é que você pediria se achasse um gênio da lâmpada com um pedido para você? Talvez você tenha essa sensação a cada vez que a Mega Sena é acumulada, né? A sensação de que um gênio está lhe oferecendo um pedido. Vamos abrir as nossas Bíblias lá no primeiro livro dos Reis, no Antigo Testamento, no capítulo 3. Primeiro livro dos Reis, capítulo 3. Nós vamos ler até o versículo 12. Ou melhor, até o capítulo 15, pronto. Primeiro de Reis, capítulo 3, do 1 até o 15. Diz assim a palavra do Senhor. Salomão aparentou-se com um faraó, rei do Egito, pois tomou por mulher a filha de Faraó e a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse de edificar a sua casa e a casa do Senhor e a muralha à roda de Jerusalém. Entretanto, o povo oferecia sacrifícios sobre os altos, porque até aqueles dias ainda não se tinha edificado casa ao nome do Senhor. Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi seu pai. Porém, sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior.
Ofereceu 1000 holocaustos Salomão naquele altar. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça, e em retidão de coração perante a tua face. Manifestaste-lhe esta grande benevolência, e lhe deste um filho que assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, a teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pediste esta coisa, e não me pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também, até o que me não pediste, eu te dou, dando tanto riquezas como glórias, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Despertou Salomão, e eis que era sonho. Voltou a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Nosso texto informa que Salomão amava ao Senhor como seu pai Davi havia amado. Logo no versículo 3, essa informação é dada de maneira muito clara. Davi não foi perfeito, meus irmãos, e nós bem sabemos disso. Ficaram para a história as suas falhas, os seus pecados e as suas consequências. Mas de alguma maneira, ele se tornou um parâmetro, um padrão para a avaliação dos reis posteriores que viriam a reinar sobre Israel e sobre Judá. Nós vemos sempre essa comparação, cada rei é comparado a Davi para bem ou para mal. Então, essa frase logo no início do reinado de Salomão é um atestado da sua disposição de seguir os mandamentos de Deus de todo o coração. Ele amava o Senhor e andava nos preceitos de Davi, seu pai. E é nesse contexto, então, que nós observamos a oferenda que ele vem trazer como uma confirmação visível dessa disposição invisível do coração de Davi, do coração de Salomão, de amar a Deus como seu pai Davi havia amado. Numa época como essa, em que ainda não havia o templo dedicado ao Senhor na capital, o nosso texto inclusive relembra isso, diz que não havia ainda construído a casa do Senhor, é o templo. Então esse templo não havia sido construído ainda. Então nessa época havia altares em diversos lugares onde as pessoas sacrificavam a Deus por todo o reino. São esses chamados altos, porque geralmente eram altares colocados no alto de um monte, em lugares que se destacavam na geografia ali do lugar, e até lá então iam as pessoas que queriam sacrificar a Deus e oferecer alguma coisa ao Senhor. Então as pessoas faziam isso naqueles dias, mas a dedicação de Salomão ao Senhor se mostra claramente na forma como ele se desloca de Jerusalém até Gibeão com a sua comitiva real e com as suas 1000 cabeças de gado. Aliás,
também isso é um destaque da devoção de Salomão, né? Essa enorme oferenda que ele faz, sacrifício monumental de 1000 cabeças de gado, e ele então pega todo aquele rebanho, né, enorme, se desloca até a cidade de Gibeão, que ficava a alguns quilômetros de distância de Jerusalém, junto com o seu séquito, com certeza, sua comitiva real, e toda essa tropa então se desloca até Gibeão, a cidade lá no território da tribo de Benjamim, onde ficava o tabernáculo que Moisés havia feito lá no deserto para o povo poder adorar ao Senhor, né? Então, esse é o objetivo dele. Eu não quero fazer um sacrifício qualquer, em um lugar qualquer. Eu quero estar diante do tabernáculo do Senhor e oferecer o maior sacrifício que eu puder como rei. E ele, de fato, concretiza esse desejo, esse propósito que estava no seu coração. Salomão, meus irmãos, parece ter aprendido nessa altura da sua vida uma lição preciosa com o seu pai Davi, que Davi menciona lá no Salmo de número 51 e que Salomão também menciona de alguma maneira lá no provérbio, lá num dos seus provérbios, no capítulo 15, versículo 8 do livro de Provérbios de Salomão, que é: Deus não tem prazer em sacrifícios, mas num coração constrangido, compungido, contrito, humilhado na presença do Senhor. É isso que dá prazer a Deus. E quando o coração é assim, a oferta é recebida. E a prova de que Salomão ofereceu as suas 1000 cabeças de gado lá em Gibeão e o fez com sinceridade de coração, a prova de que ele fez isso em sinceridade de coração é que Deus aparece a ele em um sonho. Versículo 5 nos dá esse relato impressionante. Em Gibeão, ainda lá na cidade em que ele havia feito o sacrifício, ele ainda nem tinha voltado para casa, mas imediatamente o Senhor responde a ele, responde a sua decisão, a sua disposição de sacrificar, aparecendo a Salomão em um sonho. Nós sabemos que Davi foi um grande servo de Deus, cheio do Espírito do Senhor, com quem Deus falava por meio de profetas como Samuel, Natã, Gade. Davi chegou até a ver um anjo do Senhor quando Deus estava irado contra o seu povo, mas nem Davi jamais teve o privilégio de ter uma visão como essa que Salomão teve nessa ocasião. O próprio Deus comparece diante dele em sonhos e fala diretamente com ele. Então, meus irmãos, Salomão está no início do seu reinado e a sua enorme oferenda a Deus, seu enorme sacrifício a Deus é fruto de um coração contrito, de um coração quebrantado, humilhado na presença do Senhor, de maneira tal que essa oferta agrada a Deus, que então vem e responde a Salomão em um sonho. E nesse sonho, Deus então diz a ele aquilo que talvez qualquer um de nós gostaria de ouvir. Seja de um gênio da lâmpada, se eles existissem, seja, quem sabe, até mesmo simplesmente do nosso chefe lá no trabalho, quem sabe do orientador do TCC, ou simplesmente dos nossos pais. Quem é que não gostaria de ouvir: pede-me o que queres que eu te dê? Foi isso que Salomão ouviu do Deus Todo-Poderoso. O que é que você pediria? O que é que nós pediríamos numa situação dessas? Depois de um sonho desse, na certeza de que de fato é Deus falando, o que é que você pediria? O que é que estaria no teu coração? O pedido de Salomão nos impressiona. Primeiramente porque nos envergonhamos de que nós pediríamos dezenas de outras coisas antes de nos lembrarmos de pedir sabedoria, né? Tanta coisa que eu gostaria de pedir. Mas também nos impressiona porque o próprio pedido por sabedoria já demonstra que aquele jovem monarca era bastante sábio. Pedir sabedoria é coisa de gente sábia. Inclusive ele fala disso lá nos seus provérbios. Há inúmeros provérbios que falam a respeito disso. O sábio é aquele que quer aprender, não é aquele que sabe tudo. O sábio é aquele que tem a humildade de querer entender melhor, de querer ser corrigido. A gente pensa numa sabedoria mais arrogante, geralmente, né? Uma sabedoria mais cheia de si.
Não é esse tipo de sabedoria bíblica e não é esse tipo de sabedoria que Salomão demonstrou. Em primeiro lugar, o seu pedido demonstra que ele está admitindo humildemente a soberania de Deus. Veja que Salomão sabia que o verdadeiro rei de Israel não era ele, Salomão, mas o Senhor, Yahvé, o Deus de Israel, era o verdadeiro rei que conduzia a história do seu povo e a vida dos seus reis conforme a sua vontade soberana. Deus é o rei, ele que comanda. Veja a forma como ele reconhece que o sucesso do reinado do seu pai Davi e a sua própria ascensão ao trono se deviam à benevolência do Senhor. No versículo 6 e 7 é isso que ele diz, de grande benevolência. Benevolência é uma palavra que aparece bastante no texto bíblico, muitas vezes traduzida por misericórdia ou bondade. Então é a bondade de Deus que se manifestou para com Davi e também agora para com o filho de Davi que se assenta no trono, como hoje se vê. Foi Deus que colocou Davi no reino, no trono, foi Deus que manteve o trono de Davi durante aqueles anos, e agora, já que o filho de Davi se assenta no trono, também foi Deus que fez isso. É isso que Salomão reconhece na sua conversa com Deus naquele sonho. E ele declara isso, é claro, que pela fé, não é? Afinal de contas, não houve nenhuma manifestação sobrenatural que fez com que Davi fosse rei e nem que Salomão fosse rei. Ao contrário, né? Historicamente, nós sabemos que Davi chegou e se manteve no trono por meio de muitas batalhas sangrentas, inclusive. Até por causa disso ele não pôde construir o templo de Deus ali em Jerusalém. Uma das últimas das suas batalhas foi contra o próprio filho, Absalão, que matou o próprio irmão, que seria o legítimo sucessor do trono de Davi, e tentou dar um golpe de estado contra o seu próprio pai e acabou morto em combate. Guerras, disputas, golpe de estado, politicagens. Aliás, o próprio Salomão também teve que enfrentar um golpe de estado de um outro seu irmão, Adonias, que tentou assumir o trono antes mesmo do pai deles morrer, como está registrado no começo do livro dos Reis. Foi graças às maquinações de Natã e Benaia, um profeta e um guerreiro, que Salomão foi indicado pelo rei já velho como seu verdadeiro sucessor, ao invés de Adonias, seu irmão. Mas Salomão não está preocupado com nada disso, ele não dá crédito a nada disso. O tempo todo, diz ele, foi a misericórdia do Senhor. Isso demonstra muito bem a sabedoria de Salomão, ainda jovem. Ele sabe olhar para as circunstâncias da vida e continua enxergando, por mais que elas pareçam caóticas, por mais que elas pareçam conduzidas pelos homens, por mais que elas pareçam não levar em lugar nenhum, ou por mais que elas pareçam ter sido fruto da sua própria esperteza, não, é o Senhor que está conduzindo. Essa é a sabedoria de Salomão. E em segundo lugar, ele ainda confessa a sua insuficiência perante o desafio de reinar. Salomão sabia que a missão que ele tinha diante de si era muito maior do que ele. É isso que ele quer dizer no versículo 7, quando ele diz: eu não passo de uma criança. Ele está manifestando o seu sentimento de inadequação. Ele não era de fato uma criança. Nós não sabemos a idade exata com que Salomão começou a reinar, mas no antigo Israel, o jovem até 30 anos ainda era considerado digamos assim, um menor, ou pelo menos um irresponsável, né? Com 30 anos é que ele realmente assumia o seu papel perante a sociedade como homem. Mas a questão não é meramente cronológica, né? Salomão não era uma criança, no sentido moderno, pelo menos, da palavra, mas ele mesmo explica, ele não está dizendo que o problema é cronológico, eu não tenho a idade suficiente. O que ele diz no próprio versículo 7 é: eu não sei como me conduzir. É esse o problema, eu sou como uma criança, não sei como me conduzir. O que é que eu estou fazendo nesse trono? No versículo 9 ele diz: eu preciso julgar este povo. Na época antiga, a monarquia, e em Israel também era assim, a monarquia não era uma tarefa fácil.
O rei tinha todas as funções que as modernas democracias separaram em 3 poderes. O rei governa, o rei faz as leis e o rei também executa a justiça. Então é uma pessoa só que assume o papel que hoje em dia nós teríamos encabeçados pelo presidente da República, pelo Congresso Nacional e também pelo STF. Tudo isso em uma pessoa só. Mas o fato é que ele não estava se saindo nada mal na vida política, até aqui pelo menos, né? Já no início do seu reinado, o jovem rei havia eliminado alguns focos de resistência política, mandando matar um irmão dele que estava à sua frente na linha sucessória e estava tramando para tomar o trono que Davi tinha determinado que fosse dele, de Salomão. E também havia mandado matar um descendente de Saul, lá o primeiro rei de Israel, que parecia ter aspirações de retomar o trono para a sua linhagem. Estudo lá no capítulo 2 de Reis, aí um pouquinho atrás da nossa leitura. Então a verdade é que Salomão havia sido treinado para reinar desde o seu nascimento, por aqueles que haviam se seroneado, para aqueles que haviam sido seus tutores, ainda como príncipe de Israel. Mas Salomão não queria cair na armadilha da autossuficiência. E as suas palavras deixam isso muito claro. Ele sabiamente, porque isso é a sabedoria bíblica, prefere reconhecer que nada sabe. Eu não sei como governar adequadamente, diz ele. O jovem e sábio rei Salomão pede aqui algo que talvez você e eu não pedíssemos. Ele pede um coração compreensivo no versículo 9, ou seja, um coração que compreende as coisas, que tenha discernimento no versículo 9 ainda. E meus irmãos, como seria bom se exercitássemos o mesmo tipo de sabedoria que Salomão demonstrou mesmo antes de receber o que pediu de Deus. A sabedoria de reconhecermos que não somos sábios o suficiente. Essa é a sabedoria bíblica. É certo que os nossos desafios modernos são diferentes daqueles de Salomão. Não somos jovens reis precisando reinar sobre um povo difícil. Não, nós somos jovens recém-formados, ansiosos, precisando ingressar no mercado de trabalho que se fecha numa crise econômica. Nós somos jovens casais alegres, mas temerosos com a notícia de que um bebê está chegando nesse mundo cada vez mais ímpio. Somos empresários crentes tentando sucesso diante de um mercado que somente prospera com base em muita sonegação e propina. Nós somos cristãos desejosos de falar de Cristo a familiares, amigos e vizinhos que ainda não o conhecem. Nós somos pais e mães crentes tentando proteger nossas famílias de um vírus invisível que pode estar em qualquer lugar, com isolamento, álcool e máscaras, que seguidamente nos dizem que na verdade não são suficientes. Mas em cada circunstância da vida, a nossa sabedoria estará em reconhecermos a nossa limitação, reconhecermos a nossa fraqueza, reconhecermos a nossa insuficiência. Diga para o Senhor: sou como criança, não sei como me conduzir. Em cada circunstância da vida, a nossa sabedoria estará em reconhecermos que somos somente, ou que teremos somente esperança de sucesso se formos recobertos pela sabedoria, benevolência, pela misericórdia e o poder de Deus. Se Ele não nos cobrir, nós não saberemos como nos conduzir. O texto ainda continua, prossegue garantindo que Deus se agradou da oração, do pedido de Salomão e concedeu aquilo que ele havia lhe pedido no versículo 10. Deus se agrada de Salomão ter pedido sabedoria e assim ainda acrescenta, já que pediste isto, não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento, faça conforme as tuas palavras. Ou seja, eu vou te dar esse entendimento que você quer e de uma maneira que você jamais poderia ter pedido. Vou exceder aquilo que você pediu e também vou dar aquilo que você não pediu, aquilo que talvez eu e você pedíssemos em primeiro lugar. Na verdade, Deus sempre ouve esse tipo de pedido.
Tiago, lá na sua carta, no primeiro capítulo, diz que muitas vezes os nossos pedidos não são atendidos por Deus porque nós pedimos mal, pedimos para desfrutarmos com os nossos próprios prazeres e desejos, né? Pedidos egoístas e egocêntricos, Deus não tem prazer em atender, mas Ele tem prazer em atender pedidos que são proferidos por lábios que confessam a sua dependência e a sua insuficiência diante dele. E a história seguinte, então, que nós não chegamos a ler, acaba servindo como uma comprovação quase que empírica, ali, local e visível, de que Deus realmente havia concedido o pedido que Salomão havia lhe feito. E também quase como uma ilustração de como funcionava essa sabedoria, né? Versículo 16 até o 27 é aquela famosa história de duas prostitutas que se apresentam com uma demanda ao rei, que é bem um caso daquele que eu mencionei, em que o rei naquela época tinha que agir não apenas como executivo, mas também como judiciário, né? Então ele está ali como judiciário julgando as causas do povo. Duas prostitutas se apresentam e ambas moram na mesma casa, ambas têm recém-nascidos, uma delas amanheceu com um bebê morto, mas acusa a outra de ter trocado as crianças após ter matado o seu próprio filho sem querer durante o sono. A segunda, obviamente, nega tudo isso e acusa a primeira de estar tentando tomar-lhe o filho após ter matado o seu próprio bebê, uma acusando a outra das mesmas coisas. Então não há testemunhas, não havia análises clínicas naquela época, né? Não tem CSI para interferir aqui, para determinar a verdadeira mãe da criança, né? Não tem exame de DNA no programa da televisão, não tem nada disso. E é possível que elas já tivessem se apresentado nas instâncias locais, né? No juiz local para resolver a questão, mas ninguém havia conseguido dar uma solução a contento para o caso, até que elas chegam à última instância, ao STF da época, o próprio rei Salomão. Como é que o rei vai julgar isso? Como ele vai sair de uma situação dessa? E aí você deve se lembrar da história. Salomão ordena que tragam uma espada a ele, que cortem o bebê em duas metades, dividindo assim entre as duas reclamantes. Uma delas, em seu egoísmo, diz assim: é isso mesmo, boa solução, eu não fico sem, ela também vai ficar sem se eu ficar. E a outra, desesperada com a aparente insanidade do rei, imediatamente abre mão da disputa e diz: olha, fica então com o filho. Ela prefere perder o filho do que vê-lo morto. E o rei então reconhece na reação protetora e altruísta a verdadeira mãe e manda que lhe devolvam o filho. E a notícia então daquela sentença repercute por todo o reino, assegurando a todos a sabedoria do novo rei. Lá no versículo 28, que a gente não chegou a ler, é o próximo trecho do texto bíblico que você depois pode conferir. Agora, o que é que essa decisão de Salomão representa? Representa, na sequência da história, que de fato Deus deu sabedoria ao novo rei. Mais do que isso, significa que o novo rei, que agora assumia em condições tão conturbadas, depois de um reinado longo e tão bem reconhecido e legitimado pelo próprio Deus, que foi o reinado de Davi, depois de tudo isso, havia um monte de incerteza na nação, mas quando eles olham Salomão decidindo daquela forma tão maravilhosa, tão sábia, eles entendem, eles ganham essa segurança de que na verdade Deus continua no comando da nação. Ele é o novo rei, ele é que está conduzindo o novo rei, ele tem dado sabedoria ao novo rei, e a certeza de que a aliança do Senhor com a casa de Davi estava de pé é tudo o que eles precisavam ter para as suas vidas, né? O filho de Davi, Salomão, é a continuação da aliança do Senhor com Israel. Essa mesma aliança do Senhor também é o contexto da parte do pedido de Salomão, em que ele fala do desafio de governar o povo que elegeste. No versículo 8 ele fala disso. Como é que eu vou governar o povo que o Senhor elegeu? De fato, ele também fala que Israel é um povo que não se pode contar, né? Numeroso. Mas Israel, na verdade, era uma nação pequena, minúscula em relação ao Egito, por exemplo, ou Moabe, ou a Síria. A grande questão não é que esse povo é difícil demais de governar. A
grande questão é que se trata do povo escolhido de Deus. Então não é apenas a aliança com Davi que está em jogo, mas é uma aliança muito mais antiga, feita com Moisés, mais antiga ainda, feita com Abraão. Deus prometeu a Abraão que a sua descendência seria como a areia do mar e as estrelas do céu, que ninguém poderia contar. Isso lá atrás, Gênesis capítulo 13, capítulo 15, Deus falou dessa forma com Abraão. 500 anos depois, Deus declarou a Moisés que havia escolhido Israel dentre todos os povos para ser a sua nação santa. E agora aqui Salomão, em sua sabedoria, está reconhecendo que o problema não é simplesmente a dificuldade de reinar sobre a nação de Israel, mas estar à altura de fazer parte da mais grandiosa obra de Deus na terra, o povo da aliança. Como fazer isso? Eu sou incapaz. Outros reis, é claro, podem ter assumido seus tronos igualmente inexperientes, quem sabe até mais jovens, podem ter reinado sobre povos ainda maiores, mas quem poderia reinar sobre um povo que era resultado histórico da aliança da graça de Deus com Abraão? Quem se atreveria tanto? Quando nós refletimos a respeito da profundidade disso, é que nós começamos a compreender um pouco melhor o porquê dos 1000 holocaustos em Gibeão. Compreendemos melhor a razão de Salomão de usar essa oferta ilimitada e de pedir sabedoria. Obviamente, há aqui uma aplicação direta à liderança cristã, por exemplo. Não há tolice maior do que assumir um cargo, desempenhar um serviço, liderar um ministério, ser eleito para um ofício ou qualquer outra atividade na Igreja de Cristo sem reconhecermos imediatamente a nossa insuficiência para isso. Afinal de contas, é o povo da aliança, é o corpo de Cristo, a família de Deus, o reino de Jesus. Como poderíamos pregar, dar uma aula, dirigir uma reunião, cantar ou varrer o chão do lugar em que esse povo se reúne para adorar a Deus? Como? Com as nossas próprias capacidades, na nossa própria força, diante da nossa própria sabedoria? Que absurdo, que tolice, que burrice, que falta de sabedoria seria isso? Meus irmãos, a nossa insuficiência mais a oração dependente é igual à capacitação do Espírito. Mas por outro lado, a nossa autossuficiência somada à nossa ação é igual apenas à frustração, com os resultados conosco mesmos e na nossa ignorância, às vezes até com o próprio Deus. Precisamos nos lembrar. Jesus disse isso lá em João capítulo 15, versículo 5: sem mim nada podeis fazer. Como Salomão, precisamos buscar a presença de Deus, os dons do Espírito, a força do Senhor, a direção da sua palavra. É claro, não podemos nos esquecer de que temos uma vantagem em relação a Salomão, que é o próprio Jesus. Nós sabemos muito bem que Salomão não chegou a cumprir completamente as expectativas da aliança do Senhor com Davi. Na verdade, ele quebrou essa aliança com a sua idolatria já lá na sua velhice. O nosso texto chega a fazer referência a isso. No começo, no primeiro versículo, diz que ele se aparenta com Faraó, rei do Egito, através do casamento, né? Se tem uma instituição que é condenada nas Escrituras de capa a capa, uma ação do crente, do cristão, do fiel de Deus, que é condenada nas Escrituras, é o casamento com os incrédulos. Desde Abraão pedindo para o seu servo ir buscar uma noiva para o seu filho lá no meio do seu povo, até Paulo lá na carta aos Coríntios dizendo que a viúva pode estar livre para se casar, mas apenas no Senhor. De ponta a ponta, a Bíblia sempre condena o casamento com os incrédulos. E foi isso que Davi fez. O nosso texto se refere a isso logo no primeiro versículo. E por conta disso, ele acaba caindo em idolatria lá na sua velhice. E isso provoca a divisão do povo de Deus em dois reinos distintos e até adversários em alguns momentos da história. Olha as consequências terríveis
da desobediência, né? Mas o anjo declarou a uma jovem e inexperiente moça, Maria, que o seu filho receberia o trono de Davi. Lucas registra isso no seu primeiro capítulo. E o anjo então diz para Maria que o seu filho reinaria para sempre e o seu reino não teria fim. Ele, Jesus, é muito superior aos reis Davi e Salomão. E mesmo em sua maior glória, nenhum desses reis pôde se assentar à direita do Pai como Jesus está. Nenhum deles pôde reinar sobre o mundo todo e sobre a igreja de Deus como Jesus o faz. E nenhum deles tem a sabedoria e o poder que Jesus tem. Se Deus se revelou a Salomão num sonho para animá-lo diante do desafio de ser rei de Israel, tanto mais nós somos encorajados nos nossos próprios desafios e nas nossas próprias tarefas, seja no meio da igreja, seja nas nossas vidas familiares, nas nossas vidas profissionais. Somos muito mais encorajados porque Deus nos fala não através de um sonho, mas através do seu Filho Jesus, por meio de quem Ele fez herdeiro de todas as coisas e está assentado à direita do Pai. Então esse mesmo Jesus que declarou ter toda a autoridade no céu e na terra, que enviou seus discípulos para estender o seu reino sobre todas as nações, é Ele que é a sabedoria de Deus na salvação e que enviou o seu Espírito para capacitar a sua igreja com sabedoria vinda do alto. É Ele, Jesus, de quem Salomão não seria digno de amarrar as sandálias do pé. Então, diante dos desafios da nossa vida, o que nós precisamos? Reconhecer a nossa insuficiência. Somos como crianças, carecemos da graça, da sabedoria, do poder, da direção que vem do alto. Mas ao contrário de Salomão, não pedimos isso diante do tabernáculo e nos colocamos para dormir sem nenhuma expectativa, surpreendidos por um sonho. Não. Quando nós nos colocamos assim diante do Senhor, nós temos as promessas e a certeza de que por meio de Jesus, toda a sabedoria, poder, graça e bondade, direção, proteção de que podemos precisar e que poderíamos vir a pedir, já estão garantidas a nós no Filho, em Jesus, nele que é o Rei dos Reis, muito mais do que qualquer Salomão jamais foi. Então que nós possamos, meus irmãos, confiar na sabedoria, capacidade, força, coragem e alegria que vem para a nossa vida, para os nossos corações, para o nosso serviço uns aos outros, da parte de Deus, por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Rei. Confie, Deus vai nos conduzir, Deus sempre nos conduz em triunfo em Cristo Jesus. Que Ele que é a nossa sabedoria, que Ele que é a nossa força, possa nos abençoar e nos conduzir em tudo. Amém. Irmãos, nós cantaremos o hino 120, Dependência. Somente a tua voz tem para
Oremos, meus irmãos. Pai Santo e querido, queremos te agradecer, ó Deus, porque de todos os pedidos que poderíamos te fazer, o Senhor nos concedeu aquilo que era mais importante, aquilo que talvez fosse muito além daquilo que pudéssemos pensar ou imaginar te pedir. O Senhor nos deu o teu Filho. E nos dando o teu Filho também nos deu perdão, nos dando o teu Filho também nos deu vida eterna, nos dando o teu Filho também nos deu que pudéssemos ser chamados teus filhos, nos dando o teu Filho também nos deu toda a sabedoria do teu Santo Espírito para que pudéssemos viver de maneira a te agradar, ó Deus. Então queremos te louvar, queremos te engrandecer, ó Deus, e te agradecer, porque em Cristo o Senhor já nos deu tudo o que era necessário para a vida e para a vida eterna, Senhor. Nos ajuda, Pai, a mantermos diante do Senhor corações humildes, corações que reconhecem o quanto carecem do Senhor, da Tua direção, da Tua presença, e assim carentes e assim humildes, ó Pai, possamos sempre receber do Senhor toda a Tua graça abundante, Pai. Oramos agradecidos, oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Meus irmãos, que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor sobre vocês levante o seu rosto, que o Senhor levante o seu rosto, tenha misericórdia de vós, que o Senhor levante o seu rosto e vos dê da sua paz. Amém.